Saudações, ouvintes! Eu me chamo Ramiro Fonseca, sou estudante da Escola Pedro de Queiroz Lima, no curso técnico em Edificações, e hoje vamos falar um pouco sobre a temática antirracista nas escolas públicas do estado do Ceará. Hoje temos o prazer de conversar com o diretor da Escola Estadual Pedro de Queiroz Lima para discutir como ele e a sua equipe estão abordando o antirracismo no ambiente escolar. Desde já gostaria de agradecer o Arthur por topar participar dessa conversa tão importante para o crescimento racial da instituição. Para começar, Arthur, você pode nos contar um pouco sobre a sua trajetória acadêmica e a escola que você dirige? Olá a todos, é um prazer estar participando. Eu sou Arthur, sou um homem pardo e falar um pouquinho sobre essa trajetória. Primeiro eu queria contar que eu sou aluno egresso de escola pública, graduado em Educação Física, terminei o mestrado em Economia com foco em avaliação de políticas públicas, com foco na pesquisa exatamente em equidade. Atualmente, a escola na qual sou gestor, na qual sou diretor, a Escola Estadual Pedro de Queiroz Lima, é uma escola que está situada no município de Beberibe, sendo que a maioria dos alunos são alunos que se classificam como alunos de baixa renda e apresentam uma grande diversidade de gênero, raça dentro do ambiente escolar. E Arthur, como o tema do antirracismo começou a ser discutido e implementado na escola? Houve algum evento ou movimento específico que impulsionou essa discussão? Bom, basicamente, esse tema antirracismo ele não é um tema novo, né? A Lei 10.639 de 2003, que inclui exatamente a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura africano, completa exatamente 21 anos. E esse ponto é um grande marco na educação antirracista. Mas nós podemos perceber que ainda precisa muito ser debatido e colocado em prática no dia a dia, para garantir o que nós chamamos de equidade na educação. Essa educação antirracista, ela existe exatamente para dar visibilidade ao debate, para proteger o nosso adolescente do racismo e, acima de tudo, para garantir que todos tenham direito ao desenvolvimento integral. Essa educação antirracista, ela dá oportunidade para que todos que estão no ambiente escolar tenham uma aprendizagem digna, feliz, igualitária e, acima de tudo, equânime. Quando a gente olha a trajetória da escola, nós podemos perceber que a escola, infelizmente, ainda é um espaço que nós podemos observar várias práticas racistas. E essa trajetória, ela nos revela que a escola, ela é uma instituição de poder. E dessa forma, ela encontra-se atravessada exatamente por essas desigualdades raciais que faz parte do nosso país. Olhando um pouquinho da história, nós podemos perceber que existiam vários decretos e leis que impediam o acesso da população negra, proibia a admissão em escolas públicas de pessoas escravizadas, condicionava, por exemplo, a matrícula de pessoas negras, de maneira geral, a disponibilidade se tinha ou não professor, determinava que pessoas negras libertas a partir de 14 anos só poderiam se matricular apenas no horário noturno. Então nós podemos perceber que a trajetória de pessoas negras dentro do âmbito educacional já foi marcada por várias barreiras e vários desafios. E apesar desses decretos não serem mais válidos, nós podemos entender que esse poder, esse de funcionamento simbólico, histórico, ainda está em vigor. Quando a gente olha alguns indicadores educacionais, por exemplo, dados que revelam a questão de aprendizagem, dados que revelam a questão de evasão, dados que revelam o número de estudantes que terminam o ensino médio, que ingressam em universidades, nós podemos perceber que existe desigualdades, que a questão da raça ainda prevalece as desigualdades aqui no nosso país. Diante disso, é importante desenvolver práticas antirracistas. E a gestão escolar, elas demonstram exatamente caminhos possíveis para a construção de uma agenda antirracista de forma mais robusta, de uma forma capaz de transformar esses indicadores que, infelizmente, ainda são tão perversos. E o desenvolvimento dessas práticas, ele já se fazia presente aqui na nossa escola, só que não de uma forma tão sistematizada, nem de uma forma organizada. E, geralmente, essas ações, elas se intensificavam com a proximidade de alguns eventos, de alguns calendários, como, por exemplo, a questão da consciência negra. Com a proposta do selo antirracista, desenvolvido pela Secretaria de Educação do Ceará, essas práticas que já se faziam presentes na nossa escola,
elas se consolidaram e foram propostas à agenda de forma mais efetivas e de forma mais eficazes dentro da comunidade escolar. Já puxando mais para essa área de projetos, você pode citar algum projeto ou atividade recente que tenha sido realizado na escola com foco no antirracismo e como foi a receptividade da comunidade escolar nesses projetos? Bom, quando a gente fala assim de projetos e atividades, o primeiro passo assim de qualquer estratégia antirracista, né, que visa exatamente a superação do racismo dentro da escola, passa exatamente por afinar e reeducar os olhares e os ouvidos, exatamente para identificar as situações no cotidiano e superar um discurso defensivo presente em muitas escolas de que aqui todos são iguais e de que não há racismo. Seja por meio de palavras, gestos ou até mesmo silêncio, as situações de discriminação são muitas vezes negadas ou então naturalizada, ou, por outras vezes, invisibilizada pelas pessoas, o que torna mais difícil ainda o enfrentamento desse problema. Não tem como a gente dizer que existe um modelo de educação antirracista, não tem um modelo pronto. Na verdade, ela precisa ser adequada, adaptada a cada realidade de sala de aula, a cada realidade cultural, a cada realidade de contexto. E que ela não precisa ser pautada apenas por um calendário e associado a datas comemorativas. O ideal é que essa construção, essa agenda antirracista, essas práticas, na verdade, elas estejam presentes no cotidiano da escola, ou seja, ela se faça presente em todo o projeto político-pedagógico. Aqui na nossa escola, nós podemos citar alguns exemplos de ações, né? Foram realizadas campanhas de autodeclaração, foram feitos momentos formativos com os professores, principalmente com foco na questão do letramento racial. Foram feitas análises dos dados educacionais de forma racializada para identificar quem são esses alunos que, por exemplo, apresentam maiores índices de reprovação, apresentam maiores índices de notas baixas. Foram realizadas algumas oficinas, palestras, exatamente com a temática voltada no combate ao racismo e dentre outras ações. E diante disso, nós podemos perceber que a comunidade aceitou bem a inserção dessa agenda dentro do âmbito escolar, principalmente com o intuito de fomentar o conhecimento e, acima de tudo, de fomentar essas práticas antirracistas dentro da escola. Certo. E quais são os maiores desafios que a escola enfrenta ao tentar implementar uma política antirracista como as que você citou anteriormente? Bom, acho que o maior desafio de todos é a negação do racismo, né? A negação do racismo estrutural. Então, infelizmente, ainda existe uma crença de que o racismo não é um problema presente nas escolas, não faz parte do dia a dia das escolas. Mas nós podemos perceber, diante de algumas ações, como por exemplo, né, foi criado um canal de denúncias e ouvidorias aqui na escola, e nós podemos perceber que existe sim o racismo dentro da escola. E fazer esse reconhecimento do racismo dentro do âmbito educacional foi um pouquinho difícil, porque haja vista que às vezes não era muito identificado. Além disso, a questão da formação dos professores, que podemos perceber diante dos diálogos não foi suficiente, né, em relação à educação étnico-racial, em relação à questão do racismo mesmo. Então, isso acabou demandando mais da gestão escolar com formações constantes, e também a questão da readequação do currículo, né? Por mais que essa lei, né, já tenha mais de 20 anos, essa readequação curricular e a inclusão ainda é um desafio para se concretizar dentro do chão da escola, né? E aí além disso, os comportamentos racistas nas escolas às vezes são muito sutis, né, manifestando como, às vezes, microagressões que podem ser difíceis de identificar e abordar. Então, fortalecer e criar essa cultura escolar que promove esse respeito, que elimine essas práticas, está sendo um desafio contínuo, constante. E como a sociedade pode se engajar e se movimentar para que os estudantes não apenas sobrevivam ao racismo, mas também tenham acesso a uma educação que de fato enfrente as desigualdades raciais. Aí você falou uma palavra que é chave, né? Sobreviva. E isso não deveria ser o ideal, porque existe uma grande diferença entre sobreviver e viver. E devido a esse racismo estrutural, aos negros tem sido negado o direito de viver de forma plena, já que ainda tem sido negado o direito à educação, por exemplo, o direito de ingressar, o
direito de permanecer e ter a trajetória escolar de forma exitosa dentro do âmbito educacional. Tem sido negado vários outros direitos, né? Direito à saúde, à moradia, ao trabalho. E ter sido negado ainda, né, na condição de gente, tem sido negado também diariamente a nossa humanidade. Então é fundamental que toda a sociedade ela se engaje para que essa trajetória da população negra não seja apenas uma trajetória de sobrevivência, mas que seja garantido a esse grupo o direito à vida, né, e à cidadania plena, como já foi dito anteriormente. E a escola tem um papel fundamental nesse processo. Porque a escola ela precisa ser exatamente um espaço de reconhecimento, um espaço de aceitação, um espaço de protagonismo, um espaço de valorização dessa diversidade étnico-racial da comunidade negra, das contribuições da população negra, exatamente para a construção do nosso país. Certo. Já estamos nos encaminhando para o final, mas na sua visão, qual o papel da escola na luta contra o racismo e na construção de uma sociedade mais igualitária? Bom, acho que o papel principal, né, acho que o definido aí é a escola ela tem que ser um espaço onde tem que ser bem claro que o racismo ele é presente na sociedade, né? Então, a escola tem que mostrar que esse racismo é histórico, ele é estrutural e de que ele existe, né? E de que combatê-lo exige um esforço conjunto de todos nós. Então, nesse sentido, educar para as relações étnico-raciais é essencial, exatamente para o desenvolvimento de uma educação antirracista, promovendo essa sociedade justa, uma sociedade com foco na equidade e uma sociedade democrática. Então, a educação ela possui esse papel, acho que transformador e central na sociedade, de modo que se a construção desse ensino antirracista envolve múltiplas abordagens e múltiplas perspectivas. E isso promove N benefícios. Então, a educação ela assume papel central na promoção dessa educação antirracista e promovendo, acima de tudo, essa educação que nós chamamos para a diversidade, enfrentando as desigualdades, escutando todos, dialogando com todos, dando atenção a todos e tendo um compromisso central com a equidade. Exato. Combater o racismo é uma responsabilidade de todos nós, e a educação tem um papel central nessa transformação. Te agradeço novamente, diretor Arthur Monteiro, por compartilhar as suas experiências e inspirações conosco. Vamos todos nos unir em uma jornada por um futuro mais justo. Obrigado.